Aleluia, glória a Deus, amém e amém. Bom dia a todos, que Deus te abençoe. Amém. Eu sou o pastor Mauro Livramento, nesta manhã convosco para mais um programa da Igreja em Casa. Esse programa onde o Senhor transmite-nos a sua palavra, a mente de Cristo, para que possamos nos aproximar ao Senhor com um coração quebrantado e humilde. O que é que nós buscamos diante do trono de Deus nessa manhã? Ou aquilo que Deus tem para revelar a nós nessa manhã. Que nessa manhã você seja alinhado com o Espírito de Deus, que você tenha o teu coração em concordância com aquilo que é a palavra do Espírito Santo. Amém e amém. Eu pensava, antes de nós orarmos, sobre como será a mensagem nessa manhã. Eu entendia que aqueles que têm buscado o Senhor para ter um coração quebrantado, eles entenderão que essa mensagem vem da parte do Senhor para as suas vidas. Porém, aqueles cujos corações estão exaltados, se calhar a pergunta é: como assim? Acho que você acha misericórdia na parte do Senhor, que o Senhor possa comunicar contigo nessa manhã e livrar o teu pé do laço do passarinheiro e fortalecer tua vida no amor e no caminho do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar nessa manhã. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos pelo poder da tua palavra. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. Obrigado, Deus, pelo teu Santo Espírito nessa manhã. É teu Espírito que nos convoca e que nos fortalece contra todas as portas do inferno. E disseste: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos aqui, Senhor, ajuda-nos a ouvir a tua palavra e a rejeitar tudo aquilo que são coisas que o diabo tem trazido sorrateiramente, mas por falta de temor ao Senhor não temos discernido. Assim, nessa manhã, seja conforme a tua vontade, para rompermos espiritualmente, para rompermos e perseverarmos nas coisas do teu Espírito, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Vamos nessa manhã ler na nossa Bíblia a partir de 2 de Timóteo capítulo 3. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. O título da nossa mensagem nesta manhã tem a ver com a imitação de Deus, a imitação de Cristo versus o orgulho, ou a piedade versus o orgulho. Eu vou explicar um pouco acerca disso, que nessa manhã o Espírito Santo tem estado a colocar no meu coração já há alguns dias. Então, vamos ouvir a palavra do Senhor. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Aleluia. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos ler 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, serão perseguidos. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E desde que a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Muito me interessa essa passagem, esses versículos bíblicos, porque muito daquilo que eu, às vezes, vou contestando o que se diz fora daquilo que está escrito. Ao contrário do que é dito nos dias de hoje, que ninguém é perfeito, púlpitos, inclusive, dizem nos púlpitos que ninguém é perfeito. As Escrituras antes nos alertam para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. É muito importante pregarmos o Evangelho, é muito importante o nosso chamado de crer em Jesus, que essa é a obra que nos foi dada. Porém,
essa importância do crer, do fazer, está também associado à perfeição, ou sermos aperfeiçoados para essa boa obra. Então, não é da parte do Senhor somente fazer, mas é o modelo que nós fazemos. No livro de Hebreus, capítulo 2, eu passo a ler rapidamente, capítulo 3, perdão, diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra que a casa tem de aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. É interessante olharmos para o dia a dia da igreja, os livros que se escrevem, os livros que são buscados, lidos, o desejo, a revelação que supostamente carregamos no dia a dia. Eu gosto muito de ouvir a oração das pessoas, porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Lembrando-nos que Jesus também atentava para a oração daquelas pessoas e perguntou qual dos dois saiu daqui justificado. Então, algo interessante para alguém como eu, nesse caso como pregador do Evangelho, mas um homem que deseja ser justificado pela fé, algo interessante para mim, à medida que eu vou buscando cada vez mais ser aperfeiçoado, cada vez mais perfeitamente preparado para a obra de Deus. A Bíblia também fala-nos acerca de imitarmos a Cristo. Eu tenho na minha mão, nessa manhã, um livro que foi escrito provavelmente em 1375, 1380, sobre a imitação de Cristo. Eu lia esse livro somente num trecho do livro, sobre a necessidade de fugir da vaidade, de uma esperança vã e do orgulho. Vã é a vida do homem que coloca a sua confiança nos homens e em alguma coisa criada. Não te envergonhes de ser servo de alguém por amor a Jesus Cristo. Antes, considera isso como humildade nesta vida. A imitação de Cristo é um grande problema no nosso dia a dia, mas uma das principais virtudes no reino dos céus. A Bíblia diz que maior é no reino aquele que serve do que aquele que é servido. Parece que está a inverter-se o quadro, de que grande é aquele que é reconhecido. E ao invés de dedicarmos as nossas vidas num ato piedoso em servir e não buscar ser servidos. Hoje, as palavras que li aqui nesse livro são muito contemporâneas e muito atualizadas para um livro que foi escrito em 1300 e muitos anos atrás. Estamos a falar aproximadamente 700 anos atrás. Você sabia que 700 anos foi o período que Isaías profetizou antes da vinda do Cristo? É um período longo, é um período muito extenso. Mas essas mesmas palavras são verdadeiras até hoje, porque elas são princípios espirituais que são como luz que iluminam e nos fazem compreender artimanhas das trevas. O apóstolo Paulo disse: não ignoramos os ardis de Satanás. Se o ardil da ofensa ele é violento, o do orgulho também tem a sua grande capacidade destrutiva. Você sabia que cemitérios existem porque Satanás foi orgulhoso e então
todos pecaram e foram destituídos da vida, ou seja, separados pela morte de Deus. Assim sendo, nessa manhã, eu quero exortar-te a ter um coração piedoso. Não se envergonhe de ser servo de alguém por amor a Jesus Cristo. Houve um grupo de homens que venderam a sua liberdade para poderem pregar o Evangelho para aqueles que eram escravizados numa colônia. Homens que lhes foi dito que era proibido eles entrarem naquele local onde os escravos estavam, para que eles lhes pregassem a ressurreição, o arrependimento dos pecados, o perdão dos pecados, a morte e a ressurreição de Cristo, a nova criatura. Então esses homens acharam que a única forma que eles tinham plausível de entrar lá era deles próprios se fazerem voluntariamente escravos de alguém para que eles pudessem alcançar multidões que lá estavam. Eles não eram obrigados, você não está ouvindo a minha parte isso hoje, que você tem que fazer isso. Mas fica por detrás o entendimento em que o preço que eles estavam disponíveis a pagar para poder alcançar almas para Cristo. Nos dias de hoje, a necessidade de sermos reconhecidos tem nos impedido de sermos servos. A necessidade de sermos valorizados, reconhecidos, tem nos impedido de ter uma atitude livre do orgulho e do engano, livre da ofensa, e que tem dificultado. Muitos há que perguntam aonde está Deus, se Deus é de Deus, se Deus existe, cadê Deus? Você sabia que a minha obediência pode ser a tua bênção? Diz a Bíblia que Deus primeiramente pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho a Abraão, Gálatas 3, verso 8. Primeiramente Deus anunciou o Evangelho a Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque obedecestes. A minha e a tua obediência tornam-se a bênção para alguém, para uma vida, para uma família, para uma sociedade inteira. Então, no ato de eu me exaltar, é também como Satanás se move para bloquear, para impedir, para se manifestar contra a palavra que Deus deu sobre alguém. Saiba nessa manhã que alguém tem a tua bênção na sua mão. Alguém tem a tua bênção na sua boca. Alguém tem a tua promoção no seu coração. E alguns que resistem porque querem ser servidos, antes bloqueiam e impedem outros, à medida que eles se servissem, seriam edificados. Piedade, nessa manhã eu quero falar contigo sobre estes dois pontos. Imitar Cristo versus o orgulho. O orgulho procura exaltarmos-nos a nós mesmos. Nós hoje vamos para uma igreja e está lá aquele jovem que fica frustrado porque na igreja ele não é reconhecido. Vamos para uma instituição pública, encontramos alguém que é ofendido porque não se reconhece os técnicos, até dentro da igreja. De onde é que nós ouvimos isso? A Bíblia diz que Satanás levantou-se e ele disse: me assentarei no trono de Deus para que eu seja reconhecido. Então Deus, expulsando Satanás levantou-se contra a humanidade para que então a humanidade fosse também contaminada com essa mesma semente do orgulho. A necessidade de sermos reconhecidos. Queridos irmãos, a partir do momento que eu me dedicar a ser reconhecido, eu não tenho tempo nem espaço para te reconhecer. Diz a palavra de Deus: considerai o próximo como superiores a vocês. Não é que você considere-se a si mesmo inferior, mas você coloca os interesses de outro acima. Nos dias de hoje nós ouvimos muitas das vezes falar de poder e autoridade, a manifestação da glória, mas todas essas coisas a Bíblia diz que a fé opera por meio do amor. E numa geração que mais fala dessas coisas, também é a geração que mais se fala de coisas ocultas dentro da igreja, porque o amor está escasso. O amor coloca o próximo em primeiro lugar. Olhando nós para o livro de Mateus capítulo 22,
Se você puder abrir comigo a tua Bíblia, Mateus 22. Glória a Deus. Mateus capítulo 22. Aleluia. Versículo 37. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque nelas achais, credes que vais encontrar a vida eterna. No entanto, as Escrituras falam de mim. Quais são essas Escrituras? A lei e os profetas, de Gênesis a Malaquias. Se você quiser, de Gênesis a João Batista, todos eles apontavam para Jesus. Se as Escrituras não têm o poder de me transformar, então nós estamos simplesmente a usar as Escrituras como uma fonte de conhecimento e às vezes de debate e de uma atitude, de uma postura que eu também sei. E isso é o orgulho que as Escrituras expõem. Não é a atitude que a igreja ou que a palavra gera em nós. Então, por detrás de muitas coisas, há um espírito de orgulho que vai se manifestando e que vai sendo acarinhado por dentro da igreja como uma maneira de ser, de Deus se revelar, de Deus fazer as coisas. Por exemplo, a Bíblia diz: cuidado com a cobiça, cuidado com a inveja. Mas também a Bíblia diz: cuidado quando vocês ferem-se uns aos outros, criando inveja uns aos outros. Diz a Bíblia que não convida aquele que pode te convidar de volta. Quando deres as vossas festas, antes convida alguém que não pode te retribuir. Então a palavra de Deus nos mostra que nós devemos sempre considerar alguém que não tem como alguém que deveríamos estar ao nível de lhe servir. E não olhar para essa pessoa como alguém que nada pode nos dar. Realmente a posição que Deus nos coloca de sermos benditos é para que a gente possa abençoar aquele que não é bendito. Sem contradição nenhuma, o maior abençoa o menor. Assim somos chamados a viver as nossas vidas para sermos uma influência, sermos luz do mundo, sermos sal da terra, no meio de um mundo que jaz nas trevas, jaz no maligno. Nós não somos antes chamados para buscarmos Deus e vivermos de modos que as pessoas tenham que nos reconhecer. Certamente, diz a Bíblia, que Deus enviou Ananias. O Senhor foi ter com Ananias e disse: Ananias, vai ter com Paulo, porque eu o chamei. Ananias, quando foi ter com Paulo, Ananias lhe impôs as mãos e disse: irmão Saulo, recupera a tua visão. Qual dos dois foi o maior? O que recuperou a visão ou o que deu ou restituiu a visão? Maior no reino dos céus seja aquele que serve. Mas nós sabemos do grande impacto que foi o ministério e a vida do apóstolo Paulo. Talvez não se fale tanto sobre Ananias, um homem que foi usado poderosamente para realinhar Paulo nos caminhos do Senhor. Paulo teve o seu grande mérito, mas por detrás da história de Paulo tem um homem chamado Ananias. Eu sou muito grato, nesse caso, que você entenda, a minha esposa, que durante 2-3 anos, não por ser minha esposa, mas 2-3 anos, abriu mão da sua residência pessoal, da sua privacidade, para acomodar o escritório da igreja, acomodar os estúdios da igreja, para que nós pudéssemos divulgar o Evangelho. Nós temos que aprender a ouvir que por detrás das cortinas existem pessoas que pagam um preço e essas pessoas não são visíveis. Porque maior no reino dos céus é aquele que serve. Diz também as Escrituras que melhor é dar do que receber.
Jesus, inclusive, disse: vocês não creem porque vocês buscam a honra uns dos outros. Quando eu busco você me honrar para ser reconhecido, você tem que me reconhecer. Eu não estou apto para receber a palavra, eu não estou apto para me sujeitar e ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, porque eu estou à espera que você me reconheça. Então, quem és tu para me dizeres alguma coisa? Assim sendo, o espírito de orgulho vai se manifestando sem a gente se aperceber. É até hoje muito doloroso falar e ouvir tais coisas. De modo que se alguém for da parte de Deus tocado no seu espírito para vir e ajudar-nos financeiramente, capacitar-nos financeiramente para fazermos esta grande obra, para muitos é tido como o sinal de que Deus nos reconheceu, que as pessoas vieram até conosco porque nós somos grandes. A nós é dado o privilégio de sermos enviados por Deus. Somos assim gratos a todos aqueles que servem com as suas orações, com o seu tempo e com o mínimo das suas finanças. Nós somos gratos e reconhecemos o lugar, o prestígio de cada homem, de cada mulher que entendeu assim nas coisas de Deus. Que o meu Deus te abençoe, que o meu Deus te multiplique transbordada, sacudida e recalcadamente por cada boa ação que você propôs em direção a esse ministério para o avanço do nome do Senhor. Posso não saber todos os nomes, nem me lembrar dos rostos, mas o Deus a quem eu sirvo, esse vos honrará de acordo com toda a intenção do teu coração. Ele cuida dessa área. Então nós somos eternamente gratos por termos cooperadores na obra como vocês, que cooperam conosco partilhando as páginas, os lives, que cooperam orando por nós, nos sustentando os nossos braços em oração, nos sustentando financeiramente para que a gente possa fazer aquilo que é uma tarefa dura, fazê-la sozinha. Não podemos fazer isso sozinha. Somos chamados por Deus para levantar um povo para Ele. Não chamados por Deus para exibir nossas grandezas perante o povo. Maior é o que serve, não aquele que busca ser servido. Então, assim sendo, nós lançamos isso nessa manhã como o manto, como a característica desse ministério, que buscamos a oportunidade de servir o próximo e não a necessidade de sermos reconhecidos. Que assim você se faça também discípulo dessa casa, carregando esse manto, carregando essa atitude, carregando essa visão, e que seja isso um filtro nos teus ouvidos para não ouvir coisas que inflamam o coração. Queridos irmãos, muitos ficam ofendidos porque o pastor não lhe convoca ali, o pastor convoca ali o outro. Cuidado com isso. A cada um é dado de acordo com a medida da sua fé. A cada um é dado segundo o depósito do Espírito de Deus. A Bíblia diz: o menor virá a ser 1000 uma poderosa nação. Eu nunca quis ser a poderosa nação, eu não desejo ser o meu. Quanto a mim, contento-me de estar na presença do Senhor e ser uma bênção para ti. A minha expectativa, inclusive, de inconscientemente ser uma bênção para outras pessoas. Inconscientemente, sem eu ver sequer, impactar a vida de outras pessoas. Porque a glória unicamente pertence ao Senhor Jesus. Queridos amigos, servir é uma característica de Jesus. A Bíblia fala de Mateus, Marcos, Lucas e João como os 4 livros do Evangelho. Se você olhar nas Escrituras, no livro de Ezequiel, tanto quanto o livro do Apocalipse, fala que ao redor do trono do Senhor existem 4 seres vivos. O rosto de um leão, de um boi, um touro, do homem e de uma águia. São 4 cortinas que davam acesso à entrada ao tabernáculo. Uma delas tem a púrpura, que é associada ao rei, que é representado pelo primeiro ser vivo, que é o leão. O primeiro livro dos Evangelhos, Mateus,
foi escrito para os judeus, mostrando que Jesus era o rei dos reis. Por isso é o único dos evangelhos que fala, o primeiro dos evangelhos que fala sobre Jesus receber a visita dos reis magos. O segundo livro é do Touro, que fala de Jesus como pronto a servir. Se você olhar para o livro de Marcos, você vai dar conta que a palavra mais comum no livro de Marcos é imediatamente. E imediatamente. Onde nos mostra a prontidão de Jesus para servir. Nós vemos Jesus no jardim do Getsemane dizendo: Pai, se possível, tira esse cálice da minha mão. Se possível, tira esse cálice da minha mão. Mas se não, seja feita a tua vontade. Muitos pensavam que Jesus tivesse medo da cruz. Não, Jesus não queria, era o cálice, que era a dor da separação do Pai. Mas quando o Pai lhe disse, é minha vontade, então Jesus abraçou a cruz de todo o seu coração. Jesus não largou aquela cruz. O único momento em que Jesus largou aquela cruz foi para deixar que Simão, o Cireneu, se tornasse participante das aflições de Cristo. Esse mesmo Simão disse, mas que tenho eu a ver com esse criminoso? Porque Isaías 53 diz que julgávamos ele aflito por Deus. Mas na verdade era o nosso castigo que ele levava, o castigo que nos trouxe a paz. Simão era oriundo de Cirene, na Líbia, que na altura da Páscoa peregrinava para Jerusalém para que com as suas vestes limpas pudesse entrar na presença do sacerdote, e à medida que o sacerdote pegasse no cordeiro, girasse então 7 vezes para que então uma gota daquele sangue do cordeiro pudesse tocar em suas vestes e ele ser santificado. Yom Kippur. E então, sem ele saber, lhe foi dado à sua frente a oportunidade de carregar a cruz e ser manchado com o sangue do cordeiro. Não o que cobre uma vez por ano, mas que remove o pecado. Saiba que no servir está a tua grandeza. Saiba que no servir está o teu reconhecimento, a tua honra perante Deus. Deus é fiel para te honrar à medida que você serve. Então busca o que é do outro, não aquilo que é teu. Porque aquele que é fiel no que é do outro será colocado naquilo que é dele. Quem é fiel no pouco é colocado no muito. São versículos bíblicos que hoje a gente não ouve. Perante mensagens de que Deus vai fazer contigo, Deus vai te exaltar. Imagina uma bomba de ar que inflama um pneu. Mas esse pneu não é pneu, é tua cabeça que fica inflamada. Vup, 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 vup. E se não for oxigênio, for hélio, não vais voltar. Porque o hélio tem a capacidade de subir à estratosfera. Ouça, entenda a mensagem de Cristo. Não é possível imitar Cristo como servo. O Deus que se fez homem assumiu a forma de servo, morrendo uma morte de cruz. A cruz era humilhação. Jesus não estava vestido, Jesus estava exposto na sua nudez para cobrir a minha nudez. Jesus foi colocado nas portas, é por isso chamado Golgotá, na entrada de Jerusalém, para que todo peregrino soubesse o que vai suceder a um criminoso lá dentro. Mas ele, por Pilatos, não foi achado culpado da lei dos humanos. Disse Pilatos, isso são simplesmente contendas de palavras vossas, porque assim os homens trataram a palavra de Deus simplesmente palavras. Mas pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Que a palavra nessa manhã gera em ti um coração quebrantado e um coração puro, como um vaso que Deus pode usar. Queridos irmãos, servir não faz de mim fraco, mas servir faz de mim apto para reconhecer as minhas capacidades e, inclusive, encobertar as fraquezas de outras pessoas. No ato de servir, queridos irmãos, vamos até ver fraquezas, mas quando temos caráter e o amor é a base desse caráter, nós encobrimos até coisas que estavam visíveis. Uma enfermeira tem que ser alguém que tem amor para que cuide daquele paciente sem dizer, olha, a paciente estava deitada, eu lhe vi nessa condição.
Um enfermeiro, além de cuidar na fraqueza daquela pessoa, ele tem que ter essa característica de cobrir. Muitos de nós fomos chamados para ser cobertura de alguém. A nossa vergonha, ela é coberta pelo amor de alguém. Por causa do amor que eu carrego, ou que você tem acesso no meu coração, tuas vergonhas não serão destapadas. É necessário voltarmos ao Evangelho de Cristo, ao propósito de Cristo. Uma vida sem Cristo é uma vida que carece de reconhecimento, mas reconhecimento por quem e de quem? Nas coisas do mundo. Você certamente não vai hoje de manhã até o cemitério procurar que os mortos te reconheçam. Então Jesus disse, deixai os mortos com os mortos. Deixa as coisas deste mundo para as coisas desse mundo. Servir, ser servo de alguém por amor a Jesus é a maior honra, maior prestígio que você como advogado, como jurista, como médico, como pedreiro, sapateiro, cozinheiro, você poderia alcançar. É a maior honra. Queridos amigos, precisamos de voltar à essência. Deus vai fazer contigo, Deus já fez, está consumado. A única coisa que você precisa de fazer é aprender o que Ele já fez por ti. Isso faz-me lembrar da mensagem em que Spurgeon, na Inglaterra, chamado para ir orar por uma mulher à beira da morte. E o Spurgeon olhou para a parede, tinha um quadro pendurado, ele perguntou se podia ler, e entendendo o que era, perguntou se podia examinar, ao qual a senhora disse, olha, porque o pastor eu vou permitir, mas o pastor leva e traz de volta, porque eu tenho muito apreço a esse quadro, porque foi-me dado pela senhora a quem servi todos os anos da minha vida. Mas essa senhora estava agora, o Spurgeon levou e examinou na presença de um advogado, porque ele entendeu que era testamento. O testamento que foi deixado para aquela mulher que serviu essa senhora. E essa senhora deixou como herança todo o seu patrimônio. E o Spurgeon foi ter com ela, o que você está a fazer? Ele foi orar, né? Há momentos que a oração não tem que dar lugar a ensino. Por isso, nessa manhã você ouve a minha mensagem. Ele foi lá orar por ela, ele perguntou, o que você está a fazer? Padece de fome, você morre por causa do frio. Quando na realidade esse testamento que pendurastes na parede fala aquilo que gratuitamente já te foi outorgado. E isso faz-me lembrar, queridos irmãos, faz-me lembrar nessa manhã que você abra comigo 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Jesus. Já nos foi dado por Deus, gratuitamente. Já nos foi outorgado, pertence a nós. Então não se deixe mais levar por ensinos de que Deus vai fazer contigo, Ele já fez. O que falta em ti é conhecimento, como essa mulher tinha aquilo pendurado, mas não sabia do que se tratava. O que falta para nós é conhecimento. Na busca incessante do reconhecimento, deixamos de conhecer o que Deus já fez por nós. Então, servir vai de mãos dadas com o conhecimento. Você sabe o que Jesus fez e por causa do que você sabe o que Jesus fez, você não precisa mais de reconhecimento, porque você sabe quem é. Então, você atingiu o pináculo. E esse pináculo é Cristo. Gálatas diz que éramos crianças quando éramos carnais, mas atingindo Cristo, chegando a Cristo, atingimos maturidade. Queridos irmãos, maturidade não é um processo de anos, maturidade vem da revelação do lugar que já estamos. Quando eu entendo que Cristo, quem Jesus é, que este Jesus é o Cristo, eu atingi o lugar de maturidade. O que leva tempo é entender, é a revelação, que às vezes nós não damos muito tempo na busca do reconhecimento, não temos tempo para sentar e ouvir o que já foi feito por nós. Diz a palavra no livro de Salmos 68. Salmos 68. Aleluia.
Manifesta, ó Deus, tudo que já realizastes por nós. Confirma, ó Deus, aquilo que já fizestes por nós. O Senhor Deus só está à espera que você creia para que Ele confirme. Jesus não vai para a cruz novamente. Jesus não vai descer do trono novamente, senão na segunda vinda, para buscar os que são dele. Mas enquanto hoje na terra já somos donos daquilo que Jesus já fez, o que estava oculto foi revelado para que você se apoderasse dessas coisas. Mas talvez Deus não vai te revelar no teu quarto sozinho. Talvez Deus vai te revelar no princípio: sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros, porque na sujeição você imita aquele que copiou o modelo, que é Cristo. Deus disse a Moisés: Moisés, vede que faças conforme o modelo que te foi mostrado. Hoje muitos estão a inventar modelos. Hoje muitos, queridos irmãos, hoje sabe o que eu estou a te dizer? Não cai mais nesse engano. Nós estamos a ver a soberba das igrejas hoje. Eu não sou nada contra a igreja, sou muito a favor. Mas eu só estou tudo contra o espírito de orgulho. Queremos mostrar grandes cenários, grandes altares. Altares que não têm o Espírito de Deus, têm o Espírito do mundo, porque o Espírito do mundo cobiça essas coisas, mas o Espírito de Deus nos revela aquilo que Jesus já fez por nós. Então você pode ser tido como alguém que pertence a algo que não tem valor, porque é online, mas você também sentir que, uau, a minha igreja é grande, porque é um grande altar, cheio de cobras e serpentes naquele lugar. Come on, igreja. Come on, voltemos ao Evangelho. E permaneçamos firmes no Evangelho. Nós entramos hoje para a igreja e a necessidade exorbitante de reconhecimento. Nós ouvimos do princípio ao fim, os amados do Senhor, o eleito do Senhor, amado do Senhor. Isso muitas das vezes é lisonjeio, porque nunca tem espaço para te falar a verdade, irmão. Você está a andar fora daquilo que é o padrão. Come on, igreja. De um lado ele é justiça, do outro lado ele é amor. E a gente sabe que não gostamos muito de ouvir coisas que não são muito agradáveis. Mas alguém que se move em orgulho, quando é corrigido, ele ira-se como Caim e acaba por matar o seu próximo. Caim matou Abel fisicamente, talvez você faça o quê? Assassinato de personalidade, criticando. Na tua mente, razoando em oração contrária, que é bruxaria. Mas alguém que quer acertar, quando ele é repreendido, ele agradece. Obrigado por me mostrar a verdade. Por isso, homens que são instruídos por alguém, eles são muito gratos àquele instrutor, porque aquele instrutor é que lhe capacitou a estar. Em tempos atrás, eu acho que não fui o único que vi esse vídeo, em que havia foi feita uma homenagem em pleno voo, dentro de um avião, em que foi anunciado que estava a ser feita essa homenagem a um homem, a um passageiro que estava ali sentado. Para sua surpresa, ele não sabia do que estava a acontecer. E de repente, esse homem que estava lá sentado, vieram ter com ele, o comandante saiu do avião, do cockpit, o copiloto veio, toda a tripulação veio para reconhecer aquele que era ou que tinha sido o instrutor dos que estavam no avião a comandar. Logo, tanto aqueles que estavam ali sentados a desfrutar de um voo seguro, cujas famílias estavam apreensivas, se calhar se vai chegar bem. Outros que quando o avião a terra aplaudem, porque afinal era o medo de que alguma coisa pudesse ter acontecido, mas graças a Deus chegamos bem. Houve alguém que facilitou, que lhe instruiu. E esse hoje estava ali sentado a usufruir de ter servido, de ter instruído alguém. Queridos irmãos, precisamos de entender que Cristo, Ele não veio para fazer isso, nos exaltarmos. Ele disse: aprendei comigo, eu sou manso e humilde. Eu quero andar na capacidade do conhecimento de tudo que Jesus Cristo fez por mim. Mas para poder ser apto para servir. Eu quero servir de todo o meu coração, mas nunca ignorando o que Jesus fez de mim, como me assentou à sua direita ao lado do Pai, e que aos 80 anos eu ainda tenho a mesma força e vigor para poder te servir. E ter naqueles últimos anos a oportunidade de estender esse braço forte, esse manto, a experiência, para que eu possa preparar e ajudar a próxima geração a dar continuidade àquilo que o Senhor fez. Queridos irmãos, estamos na hora de voltarmos a entender qual é o coração do Pai. A diferença entre imitar Cristo
E o orgulho é que o orgulho não nos permite servir, porque precisamos de ser reconhecidos. Então, muitas das nossas ofensas não vêm de outra coisa, mas daquela incessante necessidade de você ser reconhecido. Reconhecimento ali, reconhecimento acolá, reconhecimento aqui, e você perdeu a tua oportunidade de ser participante à medida que você serve. Então, nessa manhã, vou deixar com algumas outras passagens bíblicas. 1 de Timóteo, capítulo 2. 1 de Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Que o poder do Espírito Santo se mova na minha vida, no meu ministério. Que o manto dele descanse sobre mim para servir, não para ser reconhecido. Então, no dia em que você vir como Deus usa esse homem, saiba que eu simplesmente sirvo como um vaso na mão do Senhor e como um sinal para ti daquilo que o Senhor vai fazer também através de ti. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Verso 9 diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem de traje honesto com pudor e modéstia, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Aqui a palavra é muito interessante no original, ele não está a dizer literalmente assim, se eu puder ler para ti do original, uma das coisas que ele está a dizer aqui é algo muito profundo. Ele fala sobre mulheres que professam ser piedosas. A palavra grega é teosébia, que obviamente inclui Deus, Theos, mas como objeto da sua devoção. João 9, no versículo 31, João capítulo 9, eu vou ler aqui em simultâneo, João capítulo 9, no versículo 31, diz a palavra: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E usa a mesma palavra onde é traduzido tementes a Deus. Amém? Eu acho que eu li, 8:31. Desculpa, vou ler 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, aqui ele usa a mesma palavra, teosébia. Teosébia. Ou seja, piedoso a Deus. Ele vive uma vida pia perante Deus. Vou ler novamente. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. De quem é que ele está a falar, queridos irmãos? De quem é que ele está a falar que ele não ouve? Se a Bíblia diz, o povo clamou na sua angústia. Loucos por causa dos seus caminhos, pecadores, clamaram na sua angústia e Deus enviou a palavra. Será que Deus está a dizer que ele não ouve o pecador? Não. O que ele está a dizer aqui no versículo 31, se alguém é pio perante Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Você é chamado a viver uma vida temente a Deus, consciente de Deus. Repare bem o que é que ele diz logo a seguir. Algo muito fantástico é a outra palavra, teosébia, mas aqui eusébia. Permita-me eu ler aqui para que você entenda aquilo que nós estamos a falar. Aleluia. Aleluia. 2 de Timóteo 3:12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O sentido de mostrar compaixão para com as outras pessoas não se encaixa aqui. Porque às vezes nós olhamos para piedoso como dó, para alguém que tem compaixão. Mas aqui antes, seremos perseguidos por mostrar compaixão. Antes, os que demonstram reverência a Deus serão oprimidos. Não sei, mas estão a dizer que aquele comandante da polícia foi exonerado porque ele mostrou reverência a Deus. Ou não sei, eles é que sabem. Mas a Bíblia diz assim. E então diz aqui o quê? 1 de Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Depois diz em Tito capítulo 1, verso 8. Enquanto presbíteros devem mostrar compaixão e hospitalidade. A palavra piedoso aqui é ósios, que significa ser puro, santo e devoto a Deus. O que é que nós estamos a falar? Do Espírito de Deus e do Espírito do mundo.
Nós temos muitas pessoas dentro da igreja com o espírito do mundo. Temos muitas pessoas dentro da igreja com o espírito do mundo. O que isso significa? O espírito que opera no mundo é: se tiveres, serás. O que está a dar lugar a muitas heresias. Se você fizer parte disso, você será. Se você fizer parte disso, você é. Mas o que Cristo te diz, o que o Espírito de Deus revela que Jesus já fez, isso não interessa. Por isso Paulo disse: temo que muitos como Eva foi enganada, sejam hoje muitos enganados, desviados da simplicidade que há em Cristo. Como é que Eva foi desviada da simplicidade que há em Cristo? Se fizeres, serás. Então o espírito do mundo é o que acompanha muitas mensagens, muitas orações, muitos programas de jejum. É o espírito do mundo que atrai para si o que os homens querem ouvir, segundo a coceira dos seus ouvidos. Um homem que busca ser pio, temente a Deus, ele se alegra quando lhe é dito: estavas a te desviar. Pô, obrigado, porque eu não tinha me apercebido. Obrigado por me mostrar que isso era um erro. Não. Piedade vai encontrar resistência no coração soberbo. Queridos amigos, a palavra piedade descreve os dois grandes mandamentos que lemos em Mateus 22, de servir, amar o Deus e amar o próximo. Então é necessário que você crie uma consciência de um coração temente ao Senhor. De um coração temente ao Senhor. Quando você lê piedade na Bíblia, pense no sentido de devoção ao Senhor. Nós precisamos de ter uma igreja consagrada, uma igreja que faz devoção ao Senhor. Queridos irmãos, por exemplo, nós estamos a ver assim também, eu só quero, aqui quero mesmo bifar um bocado, posso? Quero bifar. Você ouve as noivas, abre o salão com louvor. Outros estão a vir com o terço na mão e casar na igreja evangélica. Terço da católica para vir casar na igreja evangélica. Abre o salão com louvor. Mas, minha irmã, as outras músicas não são evangélicas. Toca lá no evangélico. Vamos lá começar a descobrir as coisas. Parar com uma coisa fingida. Ah, pastor, eu não sabia, foi DJ. Não lhe contrata. O que te fez contratar alguém é ser o espírito do mundo. E eu não quero ser religioso nessa questão aqui. Mas o que eu estou a falar nessa manhã, até onde vai a necessidade do reconhecimento e a vantagem dos sonhos do teu coração? Sede piedosos, buscai viver na presença do Senhor. Buscai viver na presença do Senhor. Queridos irmãos, o que me faz muita e muitíssima confusão é que a Bíblia diz que saíram do nosso meio homens que vos transtornaram, ensinando coisas que não fomos nós a falar. Mas desta vez, Pedro disse: vou-vos enviar homens que expuseram as suas vidas por amor a Jesus. Esses que morreram para si mesmos, vivendo uma vida piedosa. Não significa que viviam em casas de chapa, não significa que passavam necessidades e apertos, não. Mas eram homens cujo coração inclinado para o Senhor. São homens, se calhar, que têm as mesmas posses que tu tens debaixo do orgulho, mas esses têm as posses não por se exaltarem, mas por servirem ao Senhor. Então, o que nós estamos a falar de piedade não seja aqui visto como uma falsa e pretensa humildade de viver uma vida medíocre e miserável. Não, piedade é ser amigo de Deus. A fé, a esperança, o amor, isso são virtudes da piedade. Isso não tem nada a ver com miséria. Isso é andar no Espírito. Queridos irmãos, imitar a Cristo. Não se sinta mal em servir alguém. É minha honra, é meu privilégio eu te servir. É meu chamado, para esta razão nasci eu. Mas eu entendo que te servir é representar Jesus. Não significa que eu não tenha identidade e que seja teu empregado. Existe aqui um grupo desses brincalhões aí que dizem ser de Deus, que ficam a bater de portas em portas e perguntando se não tem louça para lavar ou lixo para deitar. Isso não é servir a alguém. E nós gostamos, né? Nós gostamos. Tem sim louça. Trabalhador gratuito.
E depois ainda ele diz, não, olha, tem aqui umas roupas rasgadas que ninguém usa. Sabes cozer, né? Não, isso não é cristianismo, isso não é servir Cristo. Por isso é que eu falei daquela mulher que servia e lhe foi deixada a herança. Você que serve, você será o herdeiro. É impossível você dar um copo d'água a um profeta e perder o galardão do profeta, um copo d'água a um justo e perder o galardão de um justo. Se a crítica atrai para ti o erro que você criticou, a honra com a qual você serve atrai para ti a herança que você serviu. Oh, aleluia! Nessa manhã que Deus, meu Pai, o meu Deus te abençoe. Que Ele fortaleça a tua fé e que você não tenha mais sensibilidade nos teus ouvidos para ouvir mensagens baseadas e inspiradas no orgulho. Eu fico assim muito aquém quando alguém vem me dizer Deus vai fazer, Ele já não fez. Está me convencendo de quê? Ele já fez. Ele já fez. Gico Lumesso, Ele já fez. Amém, irmãos? Então não há nada mais que vai aqui me exaltar nessa manhã, porque alguém que chegar, pastor Mauro, você prega muito bem. O diabo também tem dito isso. O mais importante da minha grande mensagem é você obedecer. Amém? O diabo, na tentativa de me deixar de fazer de pregar, tem me dito que eu prego muito bem. Antes de entrarmos aqui, escolhemos morrer. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que eu não sou o único. Elias cometeu o erro de dizer, Senhor, eu sou o único, e Deus lhe disse a 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. E eu não posso aceitar o facto de considerar a possibilidade louca de ser o único. Não pode. Esta grande obra é uma obra onde o nosso Deus infinito quer revelar-se a milhões e milhões de pessoas. A única coisa que eu quero ser é fiel ao modelo que eu vi. E esse modelo é Cristo. E à medida que você se senta para servir, então Deus te revela o modelo. Certamente você é amado, você é eleito, você é escolhido. Mas foi aquilo que um outro homem disse. Você não é profeta? Sim, sou. Como é que você profetizou sobre um satanista? Não conseguiste ver? Não dei conta. É exatamente quando a gente impõe as mãos precipitadamente. É quando a gente quer ser visto e reconhecido. Então, queridos irmãos, pode da minha boca não sair todos os dias que eu te amo. Mas a dedicação, a entrega, sejam o sinal de que nós morremos para te servir. Glória a Deus, amém e amém. Que sejamos de poucas palavras e de mais ações. Eusebia significa temor ao Senhor ou piedoso, mas não na vertente de um sentimento, não de compaixão. Mas Eusebia fala na vertente de adoração, de obra, de algo prático, de ação, onde nós tememos ao Senhor com as nossas ações, servimos ao Senhor de nosso coração, não de palavras, mas de um coração pronto. Então eu quero te aconselhar nessa manhã. Você que tem retido aquilo que é dos outros, libere. Não estou a falar só de perdão, porque perdão é muito importante para que a vida de Deus flua através da tua vida. Nessa manhã, o que você tem retido em desobediência, se o Senhor te disse, levanta-te e compra aquele livro para aquela pessoa, levanta-te e compra a Bíblia para aquela pessoa, levanta-te e paga a escola daquela criança, não retenha. Porque há quem está a orar, Deus, por que falhaste comigo? E Deus te diz, eu já fiz tudo. É a desobediência daquele que procura ser reconhecido. Desbloqueia a vida de alguém, sendo obediente ao Senhor. Assim que se achar na tua mão para fazer, faça-o diligentemente quando serve para os outros. Queridos irmãos, uma das características, eu pessoalmente penso, eu sou um homem muito simples. Sou muito exigente no padrão, na excelência das coisas que eu gosto para mim. Mas eu me contento com quase nada. Mas no que toca a servir minha casa, por eles eu tenho que fazer aquilo que eu não faria por mim. Temos que servir. Eu sou muito grato e eu ensino a igreja a honrar um pastor. Mas eu não te pedi para me colocar no pedestal. Eu te pedi para que você observasse em mim o modelo que eu vi em Cristo.
para que você fosse a imitação de Cristo, a continuidade de Cristo. E no dia em que você obedeceu ao Senhor e o Senhor te disser, levanta-te, oferece um carro ao pastor Mauro, Mercedes, não quero aqui o rabo de pato. No dia que você ouvir da parte do Senhor, compra uma água para o pastor Mauro, suporta o ministério dele, ora pelo pastor Mauro, eu não serei grande. Quem me engrandeceu foi a comunhão com o Espírito de Deus. Amém? Então, sirva sem o medo de ser humilhado. Porque Cristo, sendo humilhado, não abriu a boca dele. Antes esperou que Deus lhe justificasse. Amém? E amém. Que possamos restituir na nossa realidade um coração de servos. Um coração de servos. Então não tenha expectativa que você vai me ver com rasgado, mal amanhado e amarrotado, porque eu sou um servo. Lembremos-nos a quem eu sirvo. Ao Rei dos Reis. O todo majestoso, que opera maravilhas. Aquele que disse ao sol brilha, e o sol não está a entender como é que ele brilha. E como ele reluz e produz vida na erva e dá cânticos aos pássaros, porque os pássaros vêm em coros, celebram o dia por causa da brisa que sopra sobre as suas asas. O sol é simplesmente um servo. Agora, quanto a nós, servimos o grande Deus, o grande eu sou. E para um momento como este eu vim, para servir uma nação, para servir um povo, não para ser servido. Não troque minhas palavras, não tem nada a ver com escassez ou de não ter. Tendo tudo, agimos como se nada tivéssemos, porque consideramos as vossas vidas maiores. Não tenho culpa que se você trata mal a pessoa que faz o teu pão, é loucura da tua cabeça. Mas nós devemos honrar aqueles que são dignos de dupla honra até mesmo. Queridos irmãos, vocês todos nós reconhecemos, mas reconhecemos em vós o chamado para serem servos de Cristo. E servir Cristo através de outras pessoas é um prazer, é um privilégio. Para mim é. Espero que para ti também seja. Você que se faz discípulo dessa casa, que você seja revestido desse manto. E não uma necessidade infinita de ser servido. Tá bom. Aplaudiremos uma vez. E Jesus disse, essa é a vossa recompensa. Que não seja assim conosco. Que Deus dos irmãos, que Deus te abençoe. Eu vou orar nessa manhã antes de terminarmos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, no nome de Jesus Cristo, por aqueles que nos ouvem. Mas acima de tudo, nós oramos, ó Deus, por aqueles a quem o Senhor enviou tua palavra. Senhor Deus, às vezes temos 30 mil, 40 mil pessoas a nos ouvirem, mas não as pondo em prática. Mas queremos te agradecer por aqueles a quem tu te revelas por meio da palavra. Obrigado, Deus, se por meio de uma mensagem, de um live pessoalmente ou na rua, o Senhor vem tocando em alguém. Usa-nos para que te possas revelar a alguém. Entregamos a Ti todos aqueles que são seguidores da página, entregamos a Ti todos aqueles que ouvem, mas acima de tudo, Senhor, nós não queremos receber esse crédito, mas queremos olhar, ó Deus, para a multiplicação do Teu nome, a multiplicação da Tua imagem, do Teu caráter, da Tua semelhança. Levanta homens e mulheres, Senhor, que vão ser realmente a imitação de Cristo nesse lugar, que seja para eles um privilégio servir, e que não haja mais, ó Deus, falta de temor no meio desse povo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. No livro de de Atos, capítulo 5, eu quero nessa manhã, antes de terminar, quero te deixar com a promessa de Deus. O Senhor sempre que nos leva, que nos exorta à obediência, Ele deixa para si, ou deixa após si uma promessa. No livro de Atos, capítulo 5, diz: houve grande temor em toda a igreja e todos que ouviam estas coisas. E por causa disso, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Mas, parecendo que é um caso isolado, nós olhamos para Atos capítulo 2 e vemos a mesma coisa. No capítulo 2, verso 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam por meio dos apóstolos, por causa do temor que havia neles. Queridos irmãos, uma igreja piedosa é uma igreja que experimentará o mover e as maravilhas do Senhor. Uma igreja que se dedica a buscar a face do Senhor, a conhecer o Senhor, a servir o seu próximo em amor. É uma igreja que, sem dúvida, verá a manifestação da fé
e do poder do Deus vivo. Então, que possamos atentar para Deus como este sendo o caminho que leva à glória e não desperdiçar a oportunidade de servir e ferindo-nos uns aos outros, provocando-nos as cobiças e as invejas. Eu quero mesmo te anunciar nessa manhã, queridas irmãs, queridos irmãos, essa história que você se pergunta quando é que é o meu tempo, quando vai ser o meu tempo, só porque você viu alguém ser desobediente. Deus lhe disse não casa, ele foi e casou, convidaste pessoas, agora essas pessoas ficaram feridas. Porque quando é que vai ser o meu tempo? Jesus disse, não nos compete saber tempos e épocas que o Pai pelo seu próprio poder estabeleceu. Então toda tentativa de questionar tempos e épocas é Satanás. Desista, pare de uma vez por todas de questionar Deus quando é que será teu tempo. Quanto a ti, sede somente cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. E quando vier sobre vós o Espírito Santo, você será testemunha dele. Em todas as áreas que ele te enviar. Em todos os tempos e épocas que Deus tem para ti. No nome de Jesus. Parem de ferir e ser feridos dessa maneira. Busque um coração contrito e quebrantado. O que eu vou fazer nessa tarde, te aconselho a fazer o mesmo. Eu vou almoçar. Eu vou ficar em conviver com as pessoas, seja em família ou com quem o Senhor permitir. Mas o meu coração temente a Deus, inclinado para ouvir o Senhor, para que eu seja parecido com o Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém. Brevemente o Rei da Glória entrará pelas portas da cidade, servirá um banquete que chamou de salvação, e a festa não tem hora pra acabar. Mestre te chamar, vinde a mim e venha como estás. Tuas vestes de tristeza vão trocar, e em honra no banquete estarás. Ser como criança e celebrar, é chegado o grande reino de alegria renovada a cada amanhecer. Cada amanhecer. Mestre te chamar, vinde a mim e venha como estás. Tuas vestes de tristeza vão trocar,